eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, também jornalista, professor, Gustavo Said, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde, Tiago. Um prazer conversar com você e com sua vastíssima audiência. O senhor está vindo aqui por um motivo muito nobre, é essa leitura gostosa, prazerosa aqui, um quadrinho contando a história de um ícone na crônica desportiva do estado do Piauí, que é o magro de aço, Carlos Said. Qual que seria o melhor aqui para a gente mostrar, Ed? Você mostraria aqui? Pronto, vamos mostrar aqui a capa, ó. Muito bem feito o livro, é uma leitura gostosa, inclusive hoje pela manhã eu dei uma folheada, conheci um pouco sobre o início da história do magro de aço, um homem insistente e perseverante, Gustavo, é o que a gente colocou, enfrentou muitas barreiras, muita resistência, mas conseguiu também com muita competência a ocupar o seu espaço e expandir um espaço que o esporte antes não tinha nos jornais. O que esse livro retrata? Bom, Tiago, em primeiro lugar eu quero agradecer aqui de público, né, o apoio da TV Cidade Verde, sempre fazendo jus a seu slogan, né, a boa imagem do Piauí. Bom, essa revista em quadrinhos, ela é parte de uma coleção chamada Gente Querida, que é idealizada e organizada pelos professores Wilson Seraine e Cinéas Santos, e que visa homenagear vultos históricos do Piauí. Já estamos no 4º volume, que é esse sobre meu pai, jornalista e professor Carlos Said. Os 3 volumes anteriores homenagearam, respectivamente, a cantora popular Maria da Inglaterra, o poeta amarantino da Costa e Silva e, por fim, o índio rebelde do nosso litoral, o Mandu Ladino. Nessa 4ª edição, há um trabalho, eu diria, biográfico sobre a vida do jornalista e professor Carlos Said, esse ícone da cultura piauiense, uma lenda viva, né? Como você disse há pouco, um cara que apostou alto no futebol e no jornalismo esportivo, quando isso não dava crédito algum, né? Quando, na verdade, o futebol e o jornalismo esportivo eram vistos como atividades marginais, e ele teve essa coragem, né? E hoje, reconhecidamente, é tido como fundador da imprensa esportiva piauiense. E começou lá como goleiro. Um goleiro do River, o primeiro goleiro do River. As pessoas não saibam, foi fundador do River Atlético Clube e o primeiro goleiro. Primeiro goleiro do River Atlético Clube. Né? O papai tem uma história de vida muito rica, muito emblemática. E nesse trabalho que a gente fez, nessa história em quadrinhos, o grande desafio foi você conseguir tentar vincular o texto e o roteiro a toda a gramática visual dos quadrinhos, né? Porque uma revista em quadrinhos, ela é sobretudo pautada em imagens. Para isso, nós tivemos, né, a cooperação e a dedicação de um ilustrador daqui de Teresina, de nome Guilan King, que fez um belíssimo trabalho, muito talentoso, fez um trabalho não apenas de caracterização dos personagens, mas também de reconhecimento dos contextos. De tal sorte que a gente ficou muito satisfeita, né, com o resultado, e o papai, né, até hoje se sente extremamente honrado com a homenagem prestada, né? E hoje fala aqui também de um fato significativo que foi a situação do acidente, né? Exato. O acidente de 1964 eu poderia dizer, o evento que transforma o personagem social Carlos Said na lenda e no mito Magro de Aço. Ele sofre um acidente em 1964, fazendo uma cobertura na unidade móvel da Rádio Pioneira, é dado como morto, passa 6 meses no hospital se recuperando, mas ainda assim trabalhando do próprio leito hospitalar, depois mais 1 ano em casa se recuperando, e durante aquela estada no hospital, muitos personagens anônimos queriam ver a lenta recuperação do jornalista, e alguém, não se sabe quem, né, vendo todo o drama da recuperação do Carlos Said, disse o seguinte: esse aí não volta a andar. Se voltar a andar, voltar a jogar futebol e a comentar jogo, é porque é o Magro de Aço. Ele ouviu aquilo, internalizou esse personagem e passou a fazer jus àquilo que se dizia sobre esse personagem. De tal sorte que eu acho que hoje é praticamente impossível você separar o Carlos Said, pessoa física, do mito que ele incorporou, o mito Magro de Aço. Ele vive intensamente
E ele é absolutamente coerente nas suas atitudes e no seu comportamento quando se trata de interpretar o mito e a lenda Magro de Aço. Olha, quando você começa a ler, dá vontade de você ler a obra toda, viu? É uma leitura fácil, rápida, as ilustrações transportam a gente lá para o momento que está sendo descrito aqui, então é realmente muito bacana. Traz algumas características aqui do Magro de Aço, ó. Zangado, teimoso, brigão, mas profundo conhecedor do futebol. Comendador aqui no Piauí, foi tema de escola de samba enredo, fala aqui de outra dificuldade que ele teve a respeito da voz e em muitos momentos aparecem aqui colegas, amigos de profissão que fazem parte da vida de Carlos Said, como por exemplo o Dídimo de Castro. Aqui eu tenho que reconhecer o valor inestimável desse outro personagem social da nossa cultura, do nosso esporte, que é o Dídimo de Castro. E confesso a você, Tiago, e aos telespectadores que, ao receber o convite para escrever o roteiro e os textos dessa história em quadrinhos sobre o meu pai, imediatamente me veio uma preocupação. Como fazer isso sem também falar do Dídimo de Castro, essa pessoa tão cara para todos nós? E aí tive assim uma espécie de insight e pensei que também era hora de homenagear o Dídimo com essa revista em quadrinhos sobre a história do meu pai. E o fiz da seguinte maneira, colocando o Dídimo para ser o narrador dessa história. Então, na história em quadrinhos sobre o meu pai, o Dídimo de Castro é homenageado, ainda que indiretamente, porque ele é o narrador, é aquele que conta a história do meu pai a partir do encontro que teve com ele lá no ano de 1962. Foi pedir uma oportunidade. Pediu uma oportunidade, já saiu dali trabalhando e completaram agora, nesse ano, em curso, 60 anos de atividade profissional, juntos, o que certamente é um recorde mundial. Sem dúvida. Onde é que o nosso telespectador e o leitor certamente sentiu aqui uma vontade de ver, de acompanhar essa obra aqui, vai poder encontrar o livro? Bom, essa obra está sendo vendida na livraria Entre Livros, na editora Nova Aliança, e também já há um sistema de distribuição para outras livrarias de Teresina e algumas bancas de revista. Gustavo, eu quero agradecer sua participação aqui e parabenizar pela belíssima obra. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um abraço. Forte abraço.